Boa noite, Seabra. Gabriel, RTV Coxa. Um jogo em que o Coxa domina o primeiro tempo, consegue ter uma partida de excelência na primeira etapa. Na segunda não começa tão bem, toma o gol muito cedo, ali num pênalti que ainda há controvérsias na imagem. E depois das alterações consegue dominar o jogo novamente. O que você acha que foi o fator primordial para essa derrota em casa? E o torcedor quer saber, já conversou com a equipe médica a respeito de Pedro Morisco? Bom, primeiramente, o fator primordial, determinante do jogo foram as decisões de arbitragem. Porque no primeiro tempo tem um pênalti claro, numa ampliação de espaço que bate no antebraço do jogador do São Paulo. Você faz os cursos da CBF, licença B, licença A, licença Pro, atualização de curso da federação, aquilo sempre foi pênalti, né? No mínimo, o VAR teria que ter chamado o árbitro para ele poder decidir. Então, está sendo muito fácil as decisões dos lances capitais de arbitragem serem contra o Curitiba, né? No primeiro jogo aqui, a gente teve uma expulsão do Josué, num lance que a bola é tocada sem convergir para o gol, com oportunidade do Maicon ainda defender a área. Não era claro que tinha uma chance manifesta de gol, e a decisão foi contra o Curitiba. Hoje a gente tem esse primeiro lance, que é um pênalti de texto, de livro, e a decisão é contra o Curitiba. E depois você tem uma bola dividida entre o Morisco e o Caleri, que a bola sobe, o Morisco faz o primeiro contato com a bola, depois tem o choque de cabeça com o antebraço, e a decisão é contra o Curitiba. Então, quando esse tipo de situação acontece, o primordial para um jogo desse são as decisões de arbitragem, né? Eu espero que com a profissionalização da arbitragem, eles preparem e tenham o mesmo trabalho de preparação de jogo que a gente tem hoje, porque o tanto que a gente prepara um jogo, o nível de esforço, de empenho, de discussão, de horas e horas definindo uma estratégia para cada fase do jogo, analisando o adversário, vendo possibilidades, custa muito para a gente preparar um jogo. Eu espero que quando profissionalize também custe bastante para que eles possam entender aquilo que a gente passa e o sentimento que a gente tem quando esse tipo de situação acontece. Bom, Fernando, boa noite. Apesar da derrota, hoje a gente tira algumas coisas boas do Curitiba, principalmente a volta do Jaci sendo companheiro do Maicon. Foi uma dupla foi perfeita ali no final, a não ser a questão do pênalti, que eles não têm nada a ver com a história. Mas você achou a dupla perfeita na zaga, né? Olha, a gente tem um elenco, todos estão brigando por espaço. O elenco é um organismo vivo, tanto em função do desempenho momentâneo e pontual de cada jogador. Então, quem está jogando pode sair, porque alguém pode estar melhor, tá certo? E isso vai estar sempre em aberto. Para o jogo de hoje, a gente entra com uma postura de pressionar só em momentos específicos e de fazer um jogo mais de bloco médio-baixo para usar transições. Então, nesse sentido, as escolhas dos jogadores eram oportunas, essas características que eles tinham para esse tipo de jogo. Então, nesse sentido, no jogo de hoje, esse foi o critério, a gente fica satisfeito com esse desempenho. Boa noite, Seabra. A gente estava percebendo, da sua parte, uma ideia de manter uma base titular durante algum tempo, desenvolvendo esse time. E hoje foi bem mudado, né, por várias circunstâncias. Teve lesão de jogadores, teve escolhas táticas, até que você passa aí nessa última resposta, né, falando. Queria que você falasse mais sobre isso mesmo, né, o que trouxe em relação ao time de competitividade essas mudanças e também dificuldades, né, de uma base que a gente estava se acostumando a ver jogar, e várias mudanças que foram feitas, tanto para começar, como o time que termina é bem diferente assim do que vinha jogando. Não era assim para o Bruno sair jogando. Na verdade, o Bruno teve um problema muscular e não era para o Felipe Jonathan sair jogando hoje, né? Ele ainda tinha condição de fazer uma minutagem, mas parcial, não completa. Como o Bruno sentiu no finalzinho do jogo com o Operário, e acabou não estando nas condições ideais para fazer o jogo, o Felipe teve que ir numa situação de sacrifício. Você vê que até o final do jogo o Felipe tem cãibra e consegue, de uma forma duras penas, né, com um grau de superação, ele consegue terminar a partida, né? Então, tem essa situação, né? Você vê assim que essa maratona de jogos que a gente pegou num intervalo muito curto, o Tinga também sente um pouco no começo do jogo. Também não era o melhor momento para o Sherman estrear e acabou tendo que estrear, né?
E aí a gente teve também, durante o jogo, a situação do próprio Morisco. Em relação à escalação inicial, está dentro do contexto que eu falei. A gente, em função do plano de jogo, usou os jogadores que tinham as características mais propícias para esse plano de jogo, entendendo que a gente ia defender num bloco mais médio-baixo, que ia ser muito importante ter agressividade para pôr pé na bola, ter uma defesa de área muito sólida para situações de cruzamento e ter velocidade para as transições ofensivas. Então, a gente usou os jogadores que iam potencializar essa forma de jogar. Sabra, na tua entrevista de apresentação, você destaca a importância do Coritiba somar pontos dentro do Couto Pereira. E não é o que nós vemos até o momento. O Coxa, em 2 partidas dentro de casa, já soma 2 derrotas. Se a gente for pegar um recorte maior, até antes da tua chegada, isso já é um problema que o Coritiba vem trazendo desde a última temporada. Nos últimos 11 jogos, o Coritiba conquistou apenas 1 vitória como mandante. Ao que você atribui isso e de que maneira você vem trabalhando para mudar esse panorama e o Coritiba voltar a ser forte dentro dos seus domínios? Olha, a gente vem trabalhando tanto a mentalidade quanto a estratégia de jogo para conseguir vencer os jogos, né? Especificamente em relação aos 2 jogos de Série A, como eu falei, a arbitragem as decisões foram muito determinantes para o cenário desses jogos, né? Então, contra o Red Bull, a gente jogou 75 minutos com um jogador a menos numa estreia. Se você fatiar o jogo antes da expulsão, a gente tinha levado mais perigo ao adversário do que o contrário. Então, era um cenário positivo, claro, de um jogo aberto, mas de uma equipe que estava produzindo para vencer o jogo em casa. E hoje a gente produziu mais que o adversário. Se você tirar o pênalti, né, a expectativa de gol criada, o número de finalizações, né, a gente foi superior. Então, o nosso desempenho em casa é isso que a gente tem que buscar afetar com o trabalho e buscar controlar da melhor forma possível, porque o desempenho é a nossa melhor forma de influenciar o resultado, mas não é o único fator, né? Então, especificamente, a gente tem que estar criando um cenário de paixão, um cenário de alma, um cenário de entrega, tanto dentro do campo quanto da torcida, só que a arbitragem não está entendendo que o Coritiba está jogando em casa. Né? Então, não parece que a gente está jogando fora. Então, esse é um ponto que precisa mudar. Né? E eu estou me colocando abertamente aqui. Muitas vezes se fala da fluidez do jogo. Pô, é muito importante prezar pela fluidez do jogo. Nós fizemos 5 faltas no jogo, o São Paulo fez 17. Toda vez que tinha um contra-ataque numa situação promissora, o São Paulo matou com falta. Teve situação que nem o amarelo tomou. Teve situação que o amarelo tomou. O Vini tem que sair do jogo por causa de uma dessas faltas. Porque é uma paulistinha e ele fica mancando. A princípio não era um jogador que naquela situação teria que sair do jogo. No final do jogo, 10 minutos de acréscimo, ok, justo. Só que foram 3 minutos matando ali no escanteio, em que o árbitro foi cúmplice do antijogo do adversário, sendo que quem fez 5 faltas no jogo fomos nós, e quem fez 17 foi o adversário. Então, cadê a justiça? Quem tá fazendo o jogo ser fluido está sendo prejudicado. Então, é o seguinte, o Coritiba está jogando como mandante. Isso a gente está fazendo, a nossa parte a gente está fazendo. Tá certo? Agora, a gente precisa ser respeitado no nosso trabalho, no nosso mando de jogo, e precisa ter justiça em função da postura das equipes. Depois que o São Paulo faz 1-0, o Rafael fez antijogo em todos os tiros de meta. Quando que ele tomou um cartão amarelo? Então, assim, a gente é profissional do futebol, eu respeito muito a arbitragem, porque eu apito treino todo dia, é muito difícil julgar, avaliar na velocidade. Quando você vê da arquibancada, é uma velocidade de jogo, quando você vê da linha do campo, é muito difícil. Fazer auxiliar de linha, né, o bandeira, fazer árbitro, é muito difícil. Tá certo? Então, eu entendo a dificuldade de exercer a função. Só que aí, as decisões e os erros, eles têm que ser distribuídos. E eles não estão sendo distribuídos, eles estão sendo concentrados contra o Coritiba. A arbitragem precisa entender que o Coritiba está disputando a Série A. Tem ambição na Série A. E isso precisa ser respeitado e não está sendo respeitado.
Fernando, boa noite. Gabriel Ortiz, da Rádio Banda B. Duas questões. Você acabou falando agora há pouco sobre a situação que o Bruno ia começar jogando, mas ele acabou não começando, foi o Felipe Jonathan. E também teve o que acabou acontecendo com o Tinga, teve que entrar o JP Sherman. Queria que você pudesse falar como que você viu a atuação desses dois jogadores que não estavam no roteiro, dá para se dizer assim, e acabaram entrando. E outra coisa, eu senti muito que a zaga do Coritiba foi muito... no momento que o São Paulo subiu as linhas, estava muito difícil de sair jogando. Como que você vê que pode melhorar isso nesse momento que tem agora 2 semanas até o próximo confronto contra o Corinthians jogando fora de casa? Bom, considerando que não era nem o momento ideal para eles estrearem, eles fizeram um jogo competitivo contra uma grande equipe, o saldo é muito positivo, independente de qualquer dificuldade pontual que possa ter acontecido no jogo. Em relação à saída de bola, é um contexto um pouco maior, que não envolve só os zagueiros, tá certo? Porque tinha uma possibilidade clara de gerar um tipo de vantagem, e a gente acabou tendo um pouco de dificuldade no começo do segundo tempo, e isso gerou uma certa imposição do São Paulo. É uma questão mais coletiva ali do que individual dos zagueiros. Oi, Seabra, boa noite. Aqui, à sua direita, Alexandre Senechal, TV Bandeirantes. Eu queria fazer uma pergunta mais também voltada para a parte tática. Vejo que você usa um 4-5-1 com o primeiro volante, muitas vezes o Josué por dentro, depois o Ronier também veio por dentro no segundo tempo, e pode atacar no 4-2-4, pode atacar no 4-3-3, enfim, você pode até fazer um 3-5-2, como até, na minha visão, tentou no final do jogo. O Coritiba é isso, é um time ofensivo que vai propor, independente do adversário, e se você puder falar também um pouquinho da parte tática, te agradeço. Obrigado. A gente sempre vai ter uma referência nossa de partida e de retorno, é muito importante isso para os jogadores, e a gente vai fazer o estudo estratégico do adversário e ver as nossas possibilidades de gerar vantagem, e daí essa flexibilidade. Mas ela está condicionada também às virtudes, às qualidades dos jogadores, porque só faz sentido esse tipo de manobra se for coerente com aquilo que os jogadores se sentem bem e têm competência para fazer, para que a gente seja eficaz, né? Então, a gente podia usar o Josué na linha da frente ali para defender e o Rony na linha média, ou o contrário. Isso dependeu também do tipo de confronto que estava sendo gerado, em função de qual jogador do São Paulo estava caindo em cada setor. Então, a gente vai buscando ajustar o jogo para que os nossos jogadores tenham uma possibilidade maior de ter um desempenho individual melhor, que isso também é fundamental para que eles tenham confiança e para que o coletivo também saia beneficiado. Seabra, boa noite. Seta do 12 Esportes. Seabra, claro, a arbitragem, na sua visão, teve interferência no resultado da partida, mas o Coritiba chegou ao 4º jogo sem vitória. No fim do jogo, o Ronier desabafou ali no final do campo, falou que, claro, vocês já têm falado isso sobre fazer diferente, sobre virar a página, sobre jogar com coragem. Eu queria saber como é que o Coritiba vai buscar reagir nesse momento difícil, como é que vocês vão ter resiliência para aguentar essa pressão para conseguirem o objetivo do ano. Cara, trabalho. A gente vai finalmente ter a possibilidade de trabalhar, né? Porque a gente tem uma pré-temporada ali, 4 dias de treino antes do Ano Novo, com uma fração do grupo, certo? Depois a gente retorna aos trabalhos no início de janeiro, e a gente tem 9 sessões de treino, um pouco mais, 9 dias de trabalho, alguns dias de 2 períodos, para estrear no Paranaense. E a partir daí nós fizemos 10 jogos seguidos, cada 3, 4 dias. Então, a possibilidade de todos receberem conteúdo junto, ela ficou muito prejudicada. E, além disso, os jogadores foram chegando aos poucos, né? De uma forma assim escalonada. Então, agora a gente tem um grupo muito mais completo e a gente vai ter a possibilidade de ter 2 semanas de treino. Eu acredito muito no treino como um fator de transformação e como um fator de estabilização de desempenho, né? E a possibilidade de treinar, jogar e treinar depois de jogo, recuperando e treinando de novo. Quando esse ciclo acontece, é um momento que a equipe consegue elevar o seu nível. Ainda assim, nós conseguimos elevar o nosso nível. Nós estamos elevando o nosso nível. Se você for ver do que foram os primeiros jogos do ano para os jogos que a gente fez no próprio Brasileiro, né, a gente conseguiu
uma melhora muito grande de desempenho. O jogo de hoje, o nosso desempenho foi superior ao do adversário. O placar não foi o que a gente queria, mas o desempenho foi superior. E aí, é com o trabalho do dia a dia, com o treino e elevando o nosso nível de desempenho, a gente vai conseguir estar sempre mais perto dos resultados mais positivos. Né? O resultado a gente não vai controlar, a gente influencia pelo desempenho quando a gente consegue ter evolução no desempenho. E isso depende de um equilíbrio entre jogo e treino, que é um equilíbrio que a gente não teve ainda. E a partir de agora a gente vai passar a ter. Seabra, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre o Pedro Morisco, que hoje completou 100 jogos com a camisa do Coxa e acabou sendo uma espécie de anticlímax, né? Porque, queira ou não, ele está envolvido no lance mais polêmico, o lance capital da partida, saiu machucado, a gente viu ele utilizando uma tipóia. Eu queria saber como é que você imagina que vai ficar esse jogador agora emocionalmente, né? Por conta do que aconteceu, e fisicamente também, se você já conseguiu dar uma olhada, se é sério, porque ele saiu com a tipóia e tal. Bom, em relação à questão clínica, é muito cedo para falar, a gente tem que aguardar, né? Qualquer informação agora é muito imprecisa, quer dizer, precisa ser examinado no momento certo, e aí a gente vai ter esse tipo de informação. Em relação à parte emocional dele, ele está muito equilibrado, é um cara muito bem resolvido, pronto para lidar com esse tipo de situação, porque se sente à vontade no clube, tem um amparo do clube, tem uma boa estrutura familiar, né? E o lance ali em si, ele foi limpo, ele foi na bola, ele disputou a bola, ele não tem nada de que ele se arrepender naquele lance, aquilo é uma decisão de arbitragem, numa situação que ele foi leal e chegou no tempo da jogada. Boa noite, Seabra. Aqui. A gente está menos de uma semana do fechamento da janela e eu queria saber de você se você já considera o grupo pronto para seguir adiante ou se vocês estão olhando mais algumas posições para variações táticas dentro do que você imagina para essa sequência de ano. Bom, assim como o 11 titular é um organismo vivo, tá certo? Em que entram aí as condições de disponibilidade por saúde, mérito individual e necessidade coletiva para cada jogo específico, a composição do elenco também é um organismo vivo, então a gente está sempre atento, o trabalho nunca para, tá certo? E sempre pode acontecer algum tipo de entrada, né? Em função daquilo que pode acontecer no mercado, mas não necessariamente. Então, um grupo de futebol ele nunca está fechado. Se ele estiver fechado é porque tem uma restrição de janela, tá certo? Então, enquanto a janela está fechada, os estudos, as análises estão acontecendo, tá certo? Quando a janela está aberta, pode ter alguma saída, pode ter alguma chegada. Isso faz parte do futebol e o nosso elenco não é diferente. É um organismo vivo.